fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, não é coroado, se não militar diligentemente. Legitimamente. Amém? É um texto razoavelmente conhecido por todos nós. Paulo, nessa segunda carta, Paulo já está nos últimos momentos da sua trajetória cristã. Paulo está preso em Roma. Paulo está provavelmente em uma masmorra. E o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar no capítulo de número 4, que ele sabe, que ele já tem certeza que o momento da sua morte está se aproximando. Paulo, ele tem convicção de que ele já está nos últimos instantes da sua jornada cristã e como servo de Deus. Tanto é que no capítulo de número 4, no versículo de número 7, Paulo vai falar: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas Paulo, nessa segunda carta que ele escreve a Timóteo, ele vai trazer algumas orientações ao jovem e doente Timóteo, porque Paulo, ele, como todo bom líder, ele precisa passar a liderança daquele trabalho que ele havia começado. E ele vai direcionar essa liderança ao seu, como ele mesmo diz no capítulo 2, versículo 1, ao seu filho, na fé, Timóteo. Ele escreve para Timóteo, dando-lhe algumas ou últimas orientações, para que Timóteo, ele se portasse a partir daquele momento, não que ele já não fazia, mas agora com muito mais responsabilidade, a liderança da igreja que ele dirigia em Éfeso, mas também do legado que o apóstolo Paulo estava deixando para ele. E no capítulo de número 2, ele começa dizendo: tu, pois, meu filho. E é muito bonito porque Paulo, ele se direciona assim para Timóteo como um filho dele, um filho na fé, alguém que ele tinha especial apreço e cuidado. É lindo porque no capítulo de número 1, lá no versículo de número 4, Paulo fala algo extraordinário quando ele fala: olha, eu me lembro das tuas lágrimas como algo que me dá alegria. Mostra o vínculo que havia entre Paulo e Timóteo, porque ele sabia dessa dedicação e cuidado que o apóstolo, que Timóteo tinha para com a obra do Senhor, e entendia que mesmo o sofrimento dele no meio das tribulações e também as suas orações trazia grande gozo e alegria para o coração de Paulo. Então, Timóteo era algo de extrema confiança de Paulo. E essa segunda carta nos mostra que ele estava ali passando essas orientações para que Timóteo assumisse o legado, assumisse a obra, começasse agora a responsabilidade de liderar toda aquela obra que Paulo, com muita dedicação e esforço, havia iniciado. E ele continua: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Nessa manhã foi cantado sobre a graça de Jesus, e nós bem sabemos que só estamos aqui por causa desta infinita e gloriosa graça, porque entendemos que não merecíamos de forma alguma, mas Ele aprove a Ele nos amar e nos dar algo que nós não merecíamos.
Aprove a ele nos dar algo que não éramos dignos. E Paulo fala para Timóteo: fortifica-se nesta graça que foi dispensada por Jesus, por essa dádiva, por essa bênção, por essa gloriosa vocação que você não merecia, assim como eu, mas que você recebeu de Cristo Jesus. Fortifica-se na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E para nós como cristãos, isso é algo que deve ressoar no nosso coração todos os dias, porque a única coisa que vai nos manter de pé diariamente é sabermos que Ele derramou e dispensou graça para cada um de nós. Porque quando Ele nos encontrou, estávamos numa situação deplorável e miserável, mas Ele nos olhou com olhos de misericórdia e dispensou-nos a sua graça. E por isso estamos aqui. E Ele continua a dizer: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis. Paulo, ele tinha muita convicção daquilo que ele havia ensinado a Timóteo. Ele tinha muita certeza e convicção daquilo que do que ele havia instruído aquele jovem pregador e pastor Timóteo. Ele fala: lembra-se, Timóteo, aquilo que você ouviu pessoalmente de mim, e que muitos viram quando eu te instruí também. Lembra-se dessas coisas. E para nós como cristãos, nos lembrarmos de tudo aquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado é importante. Eu estava comentando com o cooperador Emanuel ontem que eu nasci no berço evangélico, fui criado, desde que eu me entendo por gente, meu pai é presbítero, fui criado na casa do Senhor desde a tenridade. Meu pai me instruiu nos caminhos do Senhor, indo para a casa do Senhor, indo para as escolas bíblicas dominical, sempre, desde que eu me entendo por gente. Mas há 9 anos que eu compreendi como é mais estreito servir a Cristo. Quando Jesus ele me trouxe aqui para Belo Horizonte e me colocou sob a liderança do nosso pastor e dos nossos líderes que estão aqui, eu vi e entendi o que de fato é ser cristão e qual é aquelas marcas que todo cristão tem que carregar no seu corpo, as dores que um cristão ele precisa passar para que ele possa valorizar o sacrifício de Jesus, o que de fato é ser um obreiro do Senhor e o tamanho da responsabilidade que isso deve trazer aos nossos ombros. Há 9 anos o Senhor ele me deu a graça de ser instruído, e aqui eu quero ressaltar que não é simplesmente os nossos líderes que estão aqui, mas nós percebemos que Jesus, na pessoa do Espírito Santo, usando os nossos líderes, nos instruem diariamente para que possamos ser servos fiéis e obreiros fiéis. Nós entendemos que não são simplesmente homens que estão aqui a nos instruir a palavra do Senhor em toda a sua simplicidade, mas também profundidade, mas é Jesus, através desses homens, tem nos ensinado o teor sincero desta palavra. Quando Paulo ele fala aqui para Timóteo, olha, e o que de mim entre muitas testemunhas aprendeu, Paulo não estava falando simplesmente dele, mas que ele entendia que ele era um homem de Deus, instruindo um outro homem de Deus. E então ele tem a segurança de falar, olha, lembra-se do que eu te ensinei. Lembra-se do que você ouviu de mim. Porque ele tinha a convicção que ele era um homem de Deus e falava das coisas de Deus e da palavra de Deus. Tanto é que vemos Paulo falando, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa convicção que Paulo ele tinha, também levava para os seus liderados e para os seus irmãos que aprendiam com ele, a convicção de que não era simplesmente um homem falando, mas o Espírito Santo de Deus, na boca dele, instruindo o seu povo. E para nós, isso é importante, ter líderes que são responsáveis, líderes que andam segundo a palavra de Deus e que podemos ter a
segurança de saber que Jesus está nos ensinando todos os dias através daqueles que estão aqui. Tem a alegria de ter homens que são direcionados e guiados por Deus para nos conduzir no caminho que leva ao céu. Paulo tinha a convicção de falar isso para Timóteo, e Timóteo tinha a alegria de poder ouvir isso da boca de Paulo. Um grande homem de Deus instruiu um jovem homem de Deus chamado Timóteo. Confia a homens fiéis que sejam idôneos para que também ensinem a outros. E ele continua dizendo: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Paulo ele vai nos mostrar que o cristão ele passa por aflições. E ele vai usar a metáfora do soldado romano, ou de qualquer soldado que nós entendemos, que nós conhecemos hoje. Sofre as aflições. Paulo ele vai mostrar que o caminho para o céu não é um caminho fácil, não é um caminho tranquilo, não é um caminho de apenas sorrisos e alegrias. É um caminho marcado por muitas dores, por muitas aflições, por muitas dificuldades. Assim como para qualquer soldado é honroso representar o seu país no campo de batalha, é uma honra para ele estar ali, ter sido alistado, ser convocado para representar e defender o seu país no campo de batalha, mas que essa honra vem acompanhada de muitas dificuldades, porque o campo de batalha é marcado por perigos de morte. O campo de batalha também é marcado por extremas dificuldades e às vezes muitas privações. Tanto o treinamento quanto a própria guerra ele é marcado por muitas privações. Então Paulo ele deixa claro para Timóteo: olha, sofre pois comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Quando aceitamos a Jesus Cristo, nós somos trazidos para esse povo. Um povo que, se você olhar na história da igreja, em qualquer momento da história da igreja, você não vai ver um povo que sempre teve uma caminhada fácil, marcada por tranquilidades e muitas bênçãos. Até porque Jesus nunca disse que a caminhada seria fácil. Muito pelo contrário. Jesus, o próprio Jesus, aquele que abriu e inaugurou o caminho, ele falou: no mundo tereis aflições. E o próprio apóstolo Paulo, aqui em 2 Timóteo, ele fala: todo aquele que quiser servir a Cristo padecerá muitas tribulações. Todos, sem acepção. Eu me recordo que eu estava em uma viagem com meu colega de trabalho e ele colocou uma pregação de um determinado pastor e ele passou assim: eu estou cansado de ouvir alguns pregadores falando que o crente só tem que passar por tribulação, tem que passar por dificuldade. Não, tire isso da sua cabeça. O crente ele não precisa viver só de tribulação, não. Você tem tudo para ter uma vida tranquila, abençoada. E eu fiquei ouvindo aquilo e falei: estão se esquecendo do que o nosso Jesus, Senhor Jesus Cristo nos falou e o que os seus apóstolos também ensinaram. Não é que o crente vai passar só por tribulação, mas como disse o apóstolo Paulo, vai passar por muitas tribulações. Isso é para que nós não ficamos enganados. Isso é para que quando as lutas chegarem, as dificuldades chegarem, as privações chegarem, as tentações chegarem, nós não sejamos pegos, desprevenidos, mas nos lembrarmos das palavras do nosso Senhor: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque Jesus sempre nos deixou precavidos, alertados sobre as coisas
de Cristo Jesus. Nós nos alistamos para o exército de Cristo. Nós aceitamos o convite de fazer parte deste povo que vai para o céu. Ninguém nos obrigou a fazer parte dessa família, a fazer parte deste reino. Nós um dia desejamos e levantamos as nossas mãos e falamos: eu quero fazer parte deste reino. Nós nos alistamos. O nosso Senhor nos chamou e aceitamos de bom grado. Quero fazer parte deste povo. E com os privilégios, vem também as responsabilidades. Como todo reino, como todo exército, como toda companhia, como todo batalhão, tem as suas regras e tem as suas ordenanças. E como bons soldados de Cristo, nós ouvimos os mandamentos e dizemos: sim, Senhor. Um soldado ele não questiona as ordens do seu comandante. Um soldado ele não questiona as ordens daquele que está liderando o batalhão. Ele ouve e cumpre. Ele reconhece a autoridade sobre aquela pessoa e obedece às ordens. O nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou mandamentos para que seguíssemos, para que pudéssemos, como diz a palavra do Senhor, sermos santos como Ele é santo. Como bom soldado de Cristo, temos que entender que para sermos crentes de verdade, padeceremos tribulações. Por quê? Porque quando escolhemos obedecer a palavra de Deus, isso automaticamente nos acarretará dificuldades. Porque as escolhas de um crente verdadeiro, elas andam na contramão do sistema do mundo. E isso incomoda, e isso traz confronto, e isso traz muitas vezes privações, zombaria. Isso é normal, porque não fazemos parte desse mundo e esse mundo nos odeia. O sistema mundano, ele não tem prazer com a nossa presença no meio deles. Como todos aqueles que jazem em trevas não gostam que seja raiada, que raie uma luz ao seu redor. O sistema mundano, ele não tem prazer na nossa presença no meio deles. Então eles querem nos expulsar, eles querem nos tirar, eles vão nos perseguir, eles vão nos contrariar. Mas é normal, é natural essa hostilidade do sistema mundano a nosso respeito, porque não fazemos parte do sistema mundano, fazemos parte do reino de Cristo, um reino que é vida e paz, um reino que é santo, puro e não tolera o pecado. Não fazemos parte disso. O soldado de Cristo ele padece muitas aflições. E tanto o nosso Senhor Jesus Cristo como o apóstolo Paulo ele vai nos convidar: olha, sofre pois comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Em uma manhã de ceia do Senhor, como vai ser lido no texto oficial da ceia, examine-se pois o homem a si mesmo. Como nós temos sido, como soldados, como estamos sendo até o dia de hoje. Um bom soldado que se dispôs a sofrer as aflições, que se dispôs a sofrer as injúrias, que se dispôs a sofrer as aflições. Um bom soldado que se dispôs a passar por qualquer dificuldade por amor ao nosso comandante. Paulo chama aquele que se dispõe a sofrer as aflições de bom soldado de Cristo. Temos nós sido bons soldados de Cristo? Temos nós sido bons servos do reino? Temos nós sido bons representantes do reino dos céus em nossos dias, na nossa casa, no nosso trabalho, no meio dos nossos amigos?
E Paulo ele vai deixar uma advertência, ele vai falar no versículo de número 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Paulo vai usar a palavra aqui, embaraçar. Eu acho que todos já, em algum momento, já passaram no meio de um pasto e tem uma erva daninha ali que você passa aquele embranha na sua perna e você tem que cortar ou estourar aquele, principalmente aquelas plantas trepadeiras, e aquilo te amarra de um jeito que você não tiver algo para cortar, que você fica embaraçado. Muitas são as coisas dos nossos dias que tentam embaraçar a vida do cristão. Muitas, muitas, muitas e muitas. E as coisas que nos embaraçam, elas nos impedem de avançar. Porque ela nos prende naquele lugar onde nós embaraçamos, onde nós nos embaraçamos, ela nos fixa ali. E mesmo querendo ir, aquilo nos prende no lugar. E por isso que Paulo fala, olha, como bom soldado, você não pode se embaraçar com as coisas dessa vida, porque a caminhada para o céu é constante, ela é ativa, ela é ininterrupta, ela não tem pontos de parada na caminhada rumo ao céu, ela é constante e ininterrupta. Você não pode ficar parado. O crente que para é a mesma coisa de retroceder, porque ele não pode parar. E é por isso que Paulo fala, não se embarace com as coisas dessa vida, porque o bom soldado não se embaraça com as coisas dessa vida. O crente não pode se embaraçar com as coisas dessa vida, porque ele não pode ficar parado. Ele não pode ter a sua caminhada cristã interrompida por nada. Os nossos dias são marcados pelo apogeu das distrações. Os nossos dias são marcados pela diversidade de distrações. Há uma abundância de coisas para o crente se embaraçar, se distrair, se envolver, ser envolvido, embaraçado, preso. O inimigo, ele criou uma mesa farta na frente do crente. Muitas opções, muitas variedades. Algumas tenebrosas e outras mais sutis. Para aqueles que já são entregues ao pecado, mas aqueles que ainda estão receosos. Então ele coloca algumas coisas que aparentemente não são tão ruins, mas que é o princípio do abismo. É o primeiro gole da bebedice. Satanás ele fez questão de pôr uma mesa extensa à nossa frente, à frente da igreja, para que muitos se embaraçem em muitos negócios dessa vida. E uma vez embaraçado, ele para. Ele é travado no lugar, até que chega o ponto que ele caia e que não mais ele consiga caminhar. E por isso a palavra de Deus sempre vem nos alertar. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida. Nós fazemos, meus irmãos, nós fazemos parte de um reino celestial. Nós ainda não moramos neste reino, mas nós já fazemos parte desse reino. Mesmo ainda vivendo nesta terra, nós já andamos pela constituição do céu. Nós não andamos segundo o sistema deste mundo. Nós temos o sistema do céu e precisamos vivê-lo. Porque a única coisa que vai nos garantir a entrada física deste reino naquele grande dia é se já aqui nós vivemos segundo os mandamentos desse reino, a constituição desse reino. Nós já precisamos viver a constituição do céu, os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos nos desvirtuar desta palavra, desta verdade, desses mandamentos. E ele vai falar o motivo por que o crente não pode se embaraçar
com as coisas dessa vida. Ele vai falar assim: a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O crente tem que ter a preocupação de não se ver envolvidos com as coisas desta vida para agradar a Jesus, para não reprimir, para não afastar, para não distanciar o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você. Porque é esse mesmo Espírito que é o penhor da nossa salvação. Porque se Jesus chegar naquele grande dia, quando Jesus voltar naquele grande dia, e Ele olhar para mim, e Ele olhar para você, e ver que o penhor não está lá, Ele não vai nos levar. Se Ele chegar no dia e não perceber que aquele que Ele deixou, o Espírito Santo da verdade, não estiver com a gente, nós não vamos subir. Então o crente ele não pode se deixar embaraçar com as coisas dessa vida, porque as coisas dessa vida afastam o Espírito Santo de nós. E a presença do Espírito Santo é a garantia de que Jesus vai nos levar para o céu. Se o Espírito Santo não estiver em nossa companhia naquele dia, nós perderemos a salvação. Nós temos que olhar para os embaraços e falar: não, eu não vou me deixar ser envolvido com esses embaraços, porque eu tenho uma preocupação maior, que é agradar aquele que me alistou, ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não posso perder a presença do Espírito Santo. Eu não posso perder a presença daquele que me orienta, me guarda, que cuida, que me consola, que me direciona. Eu não posso perder a companhia dele. Eu não posso perder a companhia da garantia da minha salvação. Eu não posso perder, eu não posso deixar de agradar aquele que me chamou com uma santa vocação. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E como uma excelente pergunta, fica a pergunta: estamos agradando ao nosso Senhor Jesus Cristo? Com base novamente no texto oficial da ceia, analise, pois, o homem a si mesmo, analise sua vida. Eu já estou analisando a minha. Estamos agradando ao nosso Senhor Jesus Cristo durante todo esse mês, durante toda essa semana? Agradamos ao Senhor Jesus Cristo com as nossas ações, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos? Temos agradado àquele que nos chamou? Temos agradado ao Senhor Espírito Santo que habita em nós? Ou temos distanciado Ele? Temos agradado? Temos nos preocupado em não nos embaraçar com as coisas dessa vida? E se, versículo 5, se alguém também milita, e aqui é interessante porque ele fala de alguém que está lutando, alguém que está no campo de batalha, alguém que se alistou, foi alistado, já está lá e está lutando. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Não basta estarmos no campo de batalha, nós temos que batalhar, nós temos que lutar da forma correta. O fato de nós carregarmos o nome de cristãos, o título de cristãos, o fato de nós estarmos aqui toda semana na igreja, ainda não é uma garantia de que nós estamos agradando a Cristo, que nós já temos garantido a nossa salvação, porque nós temos que carregar o título de cristãos, mas temos que lutar legitimamente. Nós temos que lutar diligentemente, com cuidado, com minúcia, com precisão. O bom soldado, ele não sai ao campo de batalha de qualquer jeito, porque ele sabe que lá há inimigos, há perigos, há um risco para a sua vida no campo de batalha. Então ele sai devidamente preparado para a guerra. Ele sai armado, ele sai em
E é por isso que a Bíblia Sagrada, na pessoa do apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar que devemos nos revestir da armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. Sabe aquele bom hábito de todo crente, todo verdadeiro crente, diante de sair de casa, você apresentar a sua vida em oração ao Senhor, apresentar a sua casa, apresentar o seu lar, apresentar o seu dia de trabalho? Isso é sair à guerra de forma cuidadosa. Não podemos ir à guerra, mas não podemos viver a guerra cristã, essa batalha espiritual contínua que nós sabemos que existe ao nosso derredor, à nossa volta, no nosso dia a dia, em todos os lugares que nós entrarmos. Nós não podemos sair para essas guerras desarmados, despreparados. Isso é suicídio espiritual. Você sai ao campo de batalha sem estar devidamente armado com as armas espirituais, sem estar devidamente preparado. Você vai morrer. A palavra do Senhor nos ensina como batalhar legitimamente, como estar em guerra, como estar em campo de batalha da forma correta para enfrentar o inimigo e sair vitorioso. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele já nos garantiu que se lutarmos legitimamente, venceríamos. Porque quando Ele disse que no mundo teríamos aflições, Ele nos deixa uma garantia, Ele nos deixa uma convicção, que Ele fala assim: eu venci o mundo. Essa é a garantia do crente, que ele vai ser vitorioso em todas as suas batalhas. Jesus venceu o mundo. Então, como uma grande reflexão, primeiro para mim e também para os irmãos, estamos em batalha, mas estamos lutando legitimamente? Estamos lutando da forma correta? Ou estamos indo para o campo de batalha e simplesmente morrendo e perdendo, e morrendo e perdendo, e já quase não tem mais nada que possa ser recuperado? Fica a orientação de Paulo: se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Naquele grande dia, só será coroado, só será galardoado, só entrará no céu aquele que lutou legitimamente. Amém? Que Deus abençoe cada um de Jesus.